restituirá seu povo de toda usurpação, quebrará o jugo com sua unção. Esse é o tempo de conquistar todas as muralhas, ele vai derrubar. Tenha fé em Deus, ignore a emoção, as promessas que ele fez, todas se cumprirão. Te porá por cabeça e não por cauda, estará só por cima e não por baixo. Correrás, não te fatigarás, tudo que fizerdes prosperará. Toda arma forjada não te alcançará, teus inimigos cairão. Todos saberão que tu tens um Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão. Esse é o tempo de conquistar todas as muralhas, ele vai derrubar. Tenha fé em Deus, ignore a emoção, as promessas que ele fez, todas se cumprirão. Te porá por cabeça e não por cauda, estarás só por cima e não por baixo. Correrás, não te fatigarás, tudo que fizerdes prosperarás. Toda arma forjada não te alcançará, teus inimigos cairão. E todos saberão que tu tens um Deus, o Deus vivo, o Deus de primazia, te dedica e diz: é o teu ministério. Outros colocam a profecia, outros colocam tantas outras coisas, sabe? Mas o ministério exclusivo, absoluto, a responsabilidade maior dada à igreja é conduzir almas para o reino dos céus. Uma cura é importante, porque demonstra que Deus está operando. A cura acontece. Mas às vezes a pessoa pode receber a cura e também não ser salva. Eu já vi a própria pessoa dizer com a própria boca, isso é uma realidade que eu conheço na vida dela. A pessoa foi acometida de uma doença, ficou pele e osso em cima da cadeira de roda. Jesus levantou ela da cadeira de roda, não sabe o que é uma caveira ambulante.
Ele se levantou, ninguém acreditou. Só ouço em pé, ele levantou da cadeira e saiu andando. Passou os dias, foi engordando, fortalecendo, mas ele não se entregou a Cristo. Deus abençoe que antes de partir se entregue a Cristo. Mas o mais importante é que eu e você, toda a vida que está aqui, seja salvo. Nada é mais importante para você do que a salvação da tua alma. Nem o teu esposo é mais importante. Tem irmãs que às vezes trocam a salvação da alma pelo esposo. Nem a tua esposa, namorada ou namorada, pai ou mãe é mais importante. Tudo isso é importante, faz parte da nossa história. Mas o mais importante para você é a salvação da tua alma. Nós temos que zelar por ela. Nós temos que chorar e clamar por ela. Porque o próprio Jesus disse para mim e para você: de nada nos adianta ganhar o mundo inteiro se perder a nossa alma. Sabe? O mais importante para você, na sua história de vida, é que você seja salvo. Depois que outros sejam salvos através de você. Você precisa ter essa certeza. Tem pessoas aqui dentro que não têm essa certeza. Este tipo de pergunta eu ouvi muitas vezes quando eu era novo convertido. Não era que era um hábito. Era muitos que eu ouvia. Eu sempre falo, já cresci no Evangelho acompanhando pregadores. Com uma semana de convertido eu já estava pregando o Evangelho com o microfone na mão. Eu cresci no Evangelho, aceitei a Cristo hoje, né? Na mesma semana que eu aceitei a Cristo, hoje no final de semana, eu já estava com o microfone testemunhando, contando as maravilhas do Senhor Jesus na minha vida. Participando da equipe de evangelismo, ajudando em aberturas de igreja, acompanhando as pessoas que me cercavam. Cresci no meio de pastores, no meio de obreiros, já envolvido na obra, né? Nunca recebi a visita de um pastor na minha casa para dizer como é que você está ajudando isso, não. Mas eu recebia às vezes o convite: vamos lá para aquele evangelismo, vamos lá para o monte. Ia para os montes, nos consagrar, sair do monte, fazer campanha no monte, porque pela manhã nós tínhamos uma cruzada para poder fazer, tinha um trabalho abençoado para poder fazer, como nós fizemos no centro de Campinas, fizemos no antigo Marco, na 13 de Marco, um dos trabalhos que mais se abalou aquela região, irmãos. E isso, tudo isso, era porque havia uma motivação. Precisamos ganhar almas para Jesus. Aquela época, o que mais sorria era: Jesus está voltando. Nós estamos mais perto da vida dele do que naquela época. Mas o que menos se ouve hoje é que Jesus está voltando. E ele está voltando. Mas o tema aqui, irmãos, da terceiridade, ele nos fala sobre Esther. A rainha Esther, aquela mulher que fazia parte do povo judeu. Logicamente que nós conhecemos a história bíblica. O próprio Deus agiu naquela época, dando a oportunidade de Esther chegar à posição de ser a rainha, ali escolhida pelo rei Xerxes na época, para assumir o lugar da rainha Vasti. Mas tudo, irmãos, o que eu acho lindo é aquilo que nós encontramos por trás dos escritos, dos relatos, a revelação dos porquês. É aquilo que às vezes nós não entendemos. Existem pessoas que às vezes Deus permite que eles cheguem em posições elevadas em determinados lugares. E às vezes eles entram pelas portas da casa de Deus para testemunhar e dizer que Deus o abençoou mais uma vez lá no seu trabalho, lá no seu local. Deus deu a ele mais uma posição maioral. E muitas vezes a pessoa não se pergunta o porquê que chegou a esta posição. Qual a razão de Deus lhe dar esta oportunidade? E muitas vezes, irmãos e irmãs, por não nos questionarmos, nós não entendemos o porquê. E às vezes Deus, Ele tem uma obra magnífica para fazer naquele lugar. E
talvez Deus te exaltou naquele lugar, porque tem vidas que naquele lugar elas precisam ouvir algo de você, ou elas precisam te ver naquele lugar, para que vendo você, elas vejam que Cristo está ali naquele lugar. Elas vejam que a luz de Cristo está raiando através de você, está brilhando através de você. E talvez você chegou naquele lugar, naquela posição, porque Deus tem algo para fazer ali através de você. Mardoqueu era um homem de visão. Mardoqueu era um homem que tinha a revelação. Mardoqueu era um judeu entregue à vontade do Senhor. Mardoqueu era um genuíno judeu, que não se curvava diante de qualquer um, mas ele tinha uma vida dedicada ao seu Deus, a ponto de não se preocupar quem era um homem que tinha uma posição alta, sei lá, relevante, como no caso, como a Bíblia nos mostra, o próprio Amã. Mardoqueu, ele tinha cravado no seu coração, na sua mente, na sua alma, as palavras do bendito Deus de Israel, de realmente reverenciar unicamente o Senhor, teu Deus. Isso para mim é igual o dia que eu estava examinando o significado profundo da palavra reverendo, porque eu conheci algumas pessoas muito reverentes, e algumas pessoas gostavam de chamar outros de irreverentes. Eu sempre renunciei a isso. Falei, Deus me livre disso. Reverendo é alguém que merece ser reverenciado. O termo veio disso. Esta é a lógica do sentido da palavra. Por mais que as palavras mudem o sentido, como alguns entendem, diz a famosa semântica, mas reverendo é isso. Aquele que merece ser reverenciado. E o significado original da palavra reverenciar é isso mesmo, é se curvar, se dobrar diante daquele que merece ser reverenciado. Mardoqueu, ele tinha esse entendimento. O único que merece esta curvatura, esta reverência, esta dobra do ser diante dele, no sentido de humilhação, de admiração, de respeito e de adoração, é somente Ele, o Senhor Deus eterno. Por isso que aproveita e abra a boca comigo e diga glória a Jesus. Pois é. E a raiz dela, irmãos, como nós sabemos, ela era, segundo os escritos, era uma sangue, não só judeu, mas também vinha da descendência dos familiares do próprio Mardoqueu, na condição como primo. E a situação se agravou por toda aquela região de Suzã, porque a lógica era uma. O povo judeu ali estava correndo um grande risco de ser exterminado. Como a palavra nos mostra, havia um objetivo no coração de Amã: exterminar, destruir aquele povo. Só que Deus, ele tem suas formas de trabalhar. O próprio Deus já tinha agido, colocado ali no reinado Esther para ser uma rainha de destaque naquele lugar. Deus já tinha trabalhado, já tinha agido nas suas formas ocultas, ao ponto de conduzir um homem humilde como Mardoqueu, sendo o homem que criou a rainha como sua filha, ficar ali na porta do palácio diariamente e não se preocupar, mas ao ponto de ouvir as coisas que aconteciam ali,
como no caso das tramóias que houve, e levaram ao conhecimento, como quando chegou ao conhecimento do rei. E o rei não se preocupou em abençoar Amã, em abençoar Mardoqueu, em nada. Só que, irmãos, Deus, na sua maneira de agir no oculto, quando Amã estava planejando destruir todo o povo judeu ali na época, nós lemos as Escrituras, a própria Bíblia diz que naquela noite houve uma perturbação no rei. E o rei decidiu ir ler no livro das crônicas dos escritos do que acontecia diariamente. O que tinha acontecido no decorrer daqueles dias. E o rei, ao ler, ele leu exatamente a benfeitoria de Mardoqueu em prol do rei. E o rei disse: moça, o que foi feito em prol de Mardoqueu por este bom ato que ele fez por nós? E os seus súditos disseram: não foi feito nada, rei. E o rei decidiu abençoar Mardoqueu, conforme nós conhecemos a palavra. Deus trabalhou no oculto o próprio Amã, que tinha o objetivo de humilhar e destruir Mardoqueu, o povo judeu. Foi um homem humilhado que teve que sair pelas ruas, conduzindo Mardoqueu num período de exaltação. Deus agindo, trabalhando, irmãos, conduzindo Esther na posição como rainha, levando o próprio Deus a ter Mardoqueu o conhecimento dos planos de Amã para destruir o povo judeu. Ele conduz até, eu estou apenas nos cortando alguns atalhos, levando Mardoqueu a passar para Esther os planos maiores de Amã, que era destruir, exterminar o povo judeu em um só dia, por todas as regiões, todas as vilas, todas as cidades ali, destruir, matar todo o povo judeu, porque o seu ódio tinha crescido tanto por Mardoqueu como por todo o povo judeu. Só que lá estava Esther. Lá estava Esther. Aí é que entra esse versículo que foi escolhido como tema, onde Mardoqueu, ele tendo em seu temor a Deus, como eu disse, tendo a revelação dos casos, ele disse: quem sabe aí foi para isso tu chegaste a esta posição aí no reinado. Agora tem que saber de você, se você não fizer nada, se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá. Aleluia! Só que o versículo ele tem a sua sequência. Ele diz: só que você e toda a sua casa serão também exterminados. Algumas versões ele diz: serão mortos. Socorro e livramento, ele diz, para o povo judeu virá. Porque Mardoqueu, ele tinha uma ciência, né? Quem é o povo judeu? Quem é esse povo? A descendência de Abraão. É um povo indestrutível na terra por causa de uma promessa, né? Eu fico dizendo: ninguém destrói Israel. Porque se Israel for destruído, então o nosso Deus, ele não é verdadeiro. Mas o nosso Deus é verdadeiro. Israel nunca será destruído, né? Ninguém destruirá, nem o povo de Israel e nem a igreja, né? A igreja vai sair, Israel continuará por o período da terra, mas ninguém destruirá esses povos. São povos indestrutíveis. Mardoqueu sabia disso. Por isso que ele disse para Esther: socorro e livramento de outra parte virá. Eu tenho certeza disso. Ele era um homem de fé. Mas aí é que entra, irmãos, a palavra da parte de Deus que eu tenho para o teu coração, né? As posições que o Deus dos céus permite que nós venhamos chegar aqui na terra, sabe? Os patamares, os degraus que nós subimos, as
as condições que Deus nos dá. Você sabe que talvez, eu não sei onde você está, hoje trabalhando, estudando, exercendo a sua profissão, a sua função. Mas uma coisa é que você pode brilhar lá nesse lugar. Você pode ser uma estrela que vai, através de você, fazer como uma luz, não própria sua, mas do próprio Cristo. Mantenha você brilhando naquele lugar, para dar livramento, para mudar o lugar, para mudar a vida, para transformar, para curar, para salvar, para conduzir perdidos para o reino do céu. Sabe, irmãos, a maior preocupação de Deus com a tua vida não é que a tua vida financeira melhore, é que você permaneça firme até o fim e seja salvo. Você talvez se preocupe. Chega final de ano, precisa de mudar de carro, precisa de um carro novo, precisa a minha casa, de fazer isso. Essa talvez seja a tua maior preocupação. Mas a maior preocupação do Senhor teu Deus é com a salvação da tua alma, da tua casa, da tua família. Não há preocupação maior lá no céu do que com a tua alma. A matéria é preciso, porque estamos pisando numa terra que é matéria. O dinheiro é matéria, o carro é matéria, a casa é matéria, a cara é matéria. Nós precisamos da matéria enquanto aqui estamos, mas o nosso interior, ele clama, a alma chora, o espírito geme, e nós precisamos chegar na glória. O livramento aqui na terra de morte é importante, né? A cura do corpo é importante, mas nada é mais importante que a salvação da nossa alma. Quem sabe, lá onde você está, você é como diz, uma poça de Cristo para fazer aquele lugar ser incendiado pela presença dele. Sabe? E às vezes nós não sabemos o que fazer dentro do Brasil, e às vezes nós estamos em um lugar onde pela qual nós acabamos nos misturando com aqueles que ali estão conosco no dia a dia. E isso acontece muito com a vida como os crentes, né? Por isso que Paulo, com a sua graça, sabedoria e inspiração do Espírito de Deus, nos declara: as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que a luz de muitos crentes se apaga nos seus ambientes de trabalho. Conheço muitos crentes que clamaram a Deus por uma porta de emprego. Enquanto a porta não se abria, eram excelentes crentes. A porta se abriu, vieram dar o testemunho da bênção recebida, ainda pareciam ter excelentes crentes. Passou-se os dias, foi-se mergulhando ainda mais no mundo do trabalho, das ocupações do trabalho, e o crente foi se apagando, a poça foi se apagando, a brasa foi se apagando. Aí às vezes nós, meu Deus do céu, a pensa que eu não, é porque o crente não vigiou. Nós precisamos continuar brilhando, irmãos. Você precisa, eu preciso. É por isso que nós temos que orar pelos sonhos, restauração eficaz de grande auxílio, dizendo: Deus, que a cada dia o meu irmão e minha irmã esteja firme, esteja em pé na tua presença, Senhor. Porque às vezes nós oramos pelo perdido, às vezes nós oramos por um que está viciado, e não gememos por aquele que está na casa do Pai, para que ele continue, permaneça em pé, guardado, que venha sobre ele.
exterior está bonito e o subinterior está apagado. É a pior coisa depois da perdição eterna. E tem crente aqui desse jeito, que canta louvores ao Senhor, canta bonito, mas o seu interior está como um carvão que está se desfazendo dia após dia. Quantos crentes que a luz é ofuscada lá na escola, lá onde estuda, lá no trabalho, junto com os colegas, os amigos, entre aspas. Oh Jesus! Mas a culpa é de quem? É do próprio crente. A culpa do meu mau crescimento, a culpa da minha péssima evolução espiritual, de evolução do processo de eu buscar mais comunhão, conhecimento na palavra, é toda minha. É toda minha. Ainda que nós aprendemos que na casa de Deus, infelizmente, né? Quem tem uma chamada no ministério deve saber disso, né? Às vezes, se você não vigia, você é assassinado dentro da própria casa. Às vezes tentam tirar o seu tapete para ver a sua vida. Isso é verdade. Às vezes querem quebrar suas pernas na própria casa, para que você não continue a caminhar. Às vezes querem derrubar a tua escada para você não subir mais. Só que uma coisa eu te digo, mesmo que derrube a escada, Deus é poderoso para te pegar pelas mãos e te conduzir aonde Ele quer. Porque o que Deus estabeleceu, ninguém pode impedir aquilo que está estabelecido pelo Senhor. Nós aprendemos, irmão, sobre essa mulher, quando ela ouviu Mardoqueu chamar a atenção dela, expressar claramente ao coração dela uma revelação da palavra. Quem sabe foi para isto que você chegaste aí, Esther. Ela ouviu aqui, parece que ela acordou, ela despertou. O texto diz para nós, ela disse: coloca todo o povo para jejuar por mim. Por 3 dias, com fome, ninguém come, ninguém bebe. Eu e as minhas moças faremos a mesma coisa, para que eu possa chegar diante do rei, para que eu possa relatar ao rei o que está acontecendo e seja aceita a minha voz. Eu estou aqui nesta noite com uma voz de despertamento para a tua alma e para a minha humilde alma. Porque quando eu falo com você, Deus está falando. Quando a palavra corta, ela já cortou aqui. Eu estou no mesmo barco que você. Eu faço parte da mesma história que você, da história da igreja, do barco da salvação. Sabe, as tuas lutas, as minhas lutas, as nossas lutas, temos lutas que se divergem por causa das nossas posições, do nível cultural, do nível de conhecimento, ministerial, sociológico, tantas coisas mais. Mas vivemos lutas que fazem parte porque nós somos escolhidos do Senhor, do nosso Deus. Glória a Deus. Passamos por certas lutas. Se estivéssemos lá no mundo perdido, nós não passaríamos essas lutas. Teremos outras situações, mas certas lutas que eu passo hoje, eu não passaria. Eu passo certas lutas hoje, porque eu entendo que Deus me chamou. Eu aceitei a chamada, por isso é que eu estou aqui.
Por isso que eu estou falando desta palavra. É porque Ele me escolheu. E você está ouvindo esta palavra porque Ele me escolheu. E para levar o meu coração, diga para a pessoa, diga, você é escolhido do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. O maior privilégio que o ser humano tem é ser escolhido de Deus. É o maior privilégio. Eu falei uma frase. Quando eu era novo convertido, eu era muito ousado. Hoje eu não sou mais. Quando eu era novo convertido, a ponto de comer Bíblia, a pessoa ia em casa, as minhas folgas só nos encontrava com a mesa forrada, Bíblia, enciclopédia bíblica. Era o dia inteiro, orando, consagrando, comendo Bíblia. Para poder receber o melhor, aquilo que para mim era novidade maior, para a minha história da minha vida. Conheci religião, que não me valeu nada, sempre disse isso. Ajudei meu irmão a rezar missa por aí, por igreja católica. Eu ia num quarto aqui era a sala paroquial da casa do meu irmão, que era padre, abria a porta, eu andava na igreja católica. Ajudava a ver na liturgia. Até hoje tem o outro irmão que é padre aqui em São Paulo. O outro, a Dona Batina. Na época que eu estava perdido, até eu falei para os irmãos esses dias, falando sobre o texto, eu falei para ele, olha, incrível que chegou um tempo na minha vida que chegou um comunicado para mim, aí minha mãe me indicou, falou, já que chegou uma correspondência para você aqui, toma que a sua, vê aí, eu olhei, aí me ofereceram um Buda, uma imagem do Buda, e segundo aquilo, tudo falou que aquele Buda ia mudar a história. Mas eu tinha que adquirir, era um Buda dourado, irmãos, e eu falei, se vai mudar a minha história, eu vou adquirir esse Buda. Aí falei, manda o Buda para mim. Aí comprei o Buda, paguei o Buda, ele chegou, o Buda dourado, mas no oculto, ninguém sabia. E aí eu tinha todas as instruções, como eu podia me ajudar, me ensinar, me abençoar. Então eu viajava, meu budinho não saía da minha mala. Então aí o período eu estava fazendo manutenções na fábrica que eu trabalhava, eu dava manutenções de alguns tanques, alguns produtos, tá? Eu viajava para muitas cidades, alguns estados, e onde eu ia eu levava o meu budinho junto. E de tanto a instrução era acariciar a barriga dele e fala para ele assim, olha, me ajuda aí. Quem já teve? Alguém já teve um budinho aqui? Tá vendo? Era assim, tá vendo? Não, o meu era para fazer um carinho na barriga dele. Aí acariciava a barriga do Buda, irmãos, e falava assim, olha, Buda, me ajuda aí, eu vou sair de guarda, de dinheiro, me ajuda aí, eu preciso de dinheiro, eu pedi pro Buda, porque eu me ensinava isso. E aí o meu Buda era dourado, a barriga dele já estava gasta, o buraco estava preto, entendeu? Só que cada vez o negócio estava pior. Aí começou a afundar, minha vida foi afundando, a ponto de morrer. Aí eu estava daquele jeito, tá sério, só bagaço, e pedia para o Buda nada mudar. Aí, irmãos, foi aí que eu conheci a Cristo. Glória a Deus. Para ver como que é, né, as coisas. Quando eu estava trabalhando na Mercedes-Benz, eu ainda tinha um Buda. Lá na Mercedes-Benz, aí eu comecei a trabalhar perto de alguns irmãos. E eu brincava muito, tirava o sarro e apelava muito com os irmãos. E deixava com os irmãos loucos de raiva. Aí, só que Deus estava trabalhando. Aconteceu que a separação, mas o dele foi embora com a família dela e eu fui morar numa pensão em Valinhos. O homem que era dono da pensão, ele era de uma empresa que eu trabalhei e eu não sabia que eles iam numa igreja.
E ali naquela pensão, onde eu morava, irmãos, todos eram trabalhadores, mas eram tudo viciado. Ali era só maconha, droga que rolava da noite. É tudo trabalhador, mas tudo usuário. E lá começaram a fazer um culto, pedir permissão se podia ter de quinta-feira fazer culto. E foi aí que começou a obra na minha vida. Através daquilo ali, ouvindo a palavra, ou seja, eles estavam aproveitando a oportunidade para levar vidas ao reino dos céus. Através daí, irmãos, foi quando eu ouvi falar que a empresa lá onde eu estava, ela ajudava as pessoas que eram usuários de droga, ia lá e a empresa ajudava e não sei o que lá, tudo, e eu fui pedir ajuda. E nessa que eu fui pedir ajuda, aí os médicos de lá me mandaram para o médico de Indaiatuba, com uma carta de viciado em química, cocaína. E lá em Indaiatuba, o médico que me atendeu, ele era pastor. Aí na hora que eu sentei, na mesma vez que ele me chamou, na hora da consulta, eu sentei, dei a ele a carta, ele olhou para mim. Aí pegou na minha mão, com todo amor e carinho. Falou, eu sou o doutor tal, tal. A carta está falando aqui de você. O que acontece? Eu relatei. Aí irmãos, ele falou assim, olha Zé, acima de tudo, eu sou um pastor. E o que eu vou falar para você aqui, o remédio que você precisa é Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas eu nunca tinha ouvido isso também. Eu ouvi da boca de um médico. Aí ele começou a desenhar e começou a traçar a história bíblica desde o Gênesis até a salvação. E eu fui recebendo aquilo, e só sei uma coisa, que a partir dali eu já não era mais o mesmo. E aquele médico, ele marcou comigo um encontro, depois eu falei, agora eu preciso te liberar, eu tenho que atender outros pacientes, eu quero que você me espere em tal lugar, eu vou lá, sabe o que foi? Aquela loucura, a pressão do diabo, o desejo da droga, eu vim embora, eu não fui nada, e voltei para a biqueira da vida, passei madrugada usando cocaína, no outro dia cheguei na empresa. Aí o telefone tocou, me chamaram, e quem que era? O doutor Silas. Aí o doutor Silas quer falar com você. Foi enrolado. Aí eles aí, com todo amor e carinho, você não me esperou? Eu falei, doutor, na verdade eu esperei, mas eu não aguentei, a pressão foi embora. Aí falou, não, gente, promete para mim que você vai vir aqui nesse final de semana em Indaiatuba, eu quero te ver, eu quero me encontrar com você, eu vou te esperar na rodoviária, você promete? Aí eu vi a intenção dele, falei, eu prometo. E eu fui. Passei mais as noites na droga. Aí do jeito que eu saí das drogas, ainda sobre efeito ainda, peguei e fui para lá, para Indaiatuba, cheguei lá e estava lá me esperando. Aí daí ele pegou, ele chegou até um outro irmão que trabalhava nesse livro e falou assim, Jair, a minha missão com você está comigo. A partir de agora, tem esse irmão aqui, ele trabalha na Mercedes. Ele vai relatar a vida dele para você. Aí aquele irmão, ele pastor despediu de mim, seguiu outra história dele. E fiquei com aquele irmão, ele começou a narrar a história de vida dele. Ele foi internado em várias clínicas de recuperação. Ele foi internado em vários hospitais, em vários hospícios. Ele foi internado até na PUC aqui de Campinas. Internaram ele em vários lugares psiquiátricos. E ele era usuário de cocaína e heroína, mas já tomava muitos picos na veia. E ele falava, Jair, eu trabalho no Mercedes-Benz, o único motor de gás, eu levei embora para vender, para poder comprar heroína. Aí ele contou mais, olha, Jesus mudou minha vida. Jesus me transformou, me libertou. Olha como é que eu sou. Ele falou assim, eu era só um bagaço, eu era só um caveira, como eu estou gordo, que forte. Eu falava para ele, assim, Jesus fez na sua vida, ele vai fazer na minha. Glória a Deus. Eu estou falando isso, irmãos, apenas para que você entenda como que é importante nós termos luz. Você tem que brilhar, irmão. Você tem que brilhar, irmão. Eu tenho que brilhar. Eu estou falando para você que é crente que está nesse lugar. Quem é crente que levanta a mão e diga glória a Deus? Então repete comigo, eu preciso brilhar. Diga em nome de Jesus. Diga
contou a história de vida dele. Ele disse: Luiz, se Jesus fez isso na tua vida, Ele vai fazer na minha vida também. Eu falei: porque eu quero. Eu quero que Jesus me liberte de todos os meus vícios. Aquele dia, Jesus me libertou do vício do cigarro. Eu estava fumando mais de 3 maços de cigarro por dia. Cigarro todo mundo. O último maço que eu estava aqui, quase cheio. Eu não conseguia fumar perto deles. Eu doido para fumar, mas não conseguia. Eu queria, mas não conseguia. Aí no meio da rua, junto com o irmão, aí eu fiz uma oração. Sabe quando você está louco por algo? Por Deus? No meio da rua. Ele falou assim: o maço é seu, você quer parar? Eu falei: eu quero parar. Ele falou: joga no chão, pisa em cima e diga: em nome de Jesus, eu não fumo mais. Eu fiz isso, eu falei: em nome de Jesus, eu não fumo mais. Eu me no meio da rua. Aí, ali, já aconteceu algumas sobrenaturais, essas que eu já falei e muitas vezes do que aconteceu naquela noite, quando eu dormi com o irmão, um ex-mendigo de Itatuba. Eu dormi na casa dele aquela noite. Um mistério que aconteceu de uma fumaça que apareceu lá no banheiro daquela casa. E só sei de uma coisa, irmãos, que através destas vidas que foram luz, eu estou aqui para a glória de Deus. Sabe? É importante nós sermos luz, é necessário que sejamos luz. Nós precisamos brilhar. Quem não quer que você brilhe é o diabo. Sabe? E tem uma coisa: se nós brilharmos por meio da luz de Cristo que está em nós, muita coisa muda na nossa história. Muita coisa que não acontece vai acontecer na nossa vida. Porque quando nós nos movemos segundo o querer dele, Ele se move segundo a vontade dele para nos abençoar. Também isso é automático. Porque a vontade de Deus, sabe, irmãos, a soberana vontade de Deus está revelada no corpo de Paulo escrevendo de Timóteo, que é que todos os homens sejam salvos. Que todos chegam ao pleno conhecimento da salvação, da verdade. Eu vou dizer, irmãos, a preocupação maior de Deus conosco é com a nossa salvação. Aí eu me lembro que quando eu era novo convertido, por meio das experiências que eu tive com Cristo, eu não me preocupava. Eu passava as madrugadas no monte para no outro dia estarmos fazendo as milagres da notícia. Às vezes os irmãos iam dormir na casa dele, nós montamos uma equipe de evangelismo, compramos uma Kombi para a equipe, montamos aparelhos de som, e eu dormia às vezes na Kombi, na frente da casa dos irmãos, eles iam dormir lá para a casa deles, eu dormia dentro da Kombi, para no outro dia nós fazer evangelismo e ganhar almas para o reino dos céus. E eu comia a Bíblia, comia a palavra. Eu me lembro que uma das irmãs que fazia parte da equipe, que era irmã de um dos líderes da nossa equipe, um dia conversou com ela, ela era professora teológica. Aí conversando algumas coisas da Bíblia, ela começou a citar e falando sobre coisas materiais. Normal. Não sou contra a pessoa ter poder aquisitivo, jamais, desde que o temor a Deus esteja acima disso. E ela falando, aí eu falei alto para ela. Eu falei: olha, aí conversamos sobre Salomão, eu citei para ela Salomão, eu falei: eu tenho um temor, sabe? Eu olho para a Bíblia e vejo o que aconteceu com Salomão. Deus deu àquele homem riquezas como a ninguém mais a terra. Deu autoridades. Mas a Bíblia relata, então, para nós, um certo ponto final do relato da história, o que Salomão fez. Eu falei para ela: olha, irmãos, para acabar o assunto é o seguinte, eu prefiro que Deus me deixe falando. Eu prefiro que Deus não me deixe sem nada materialmente, mas que eu seja salvo. Se for para mim perder a salvação da minha alma, e eu tenho posses materiais a ponto de eu não conseguir, por meu Deus, ser salvo, eu digo que Deus me deixe na lama e sem nada, mas que eu seja salvo.
uma frase que é minha. Este progresso, ele é um verdadeiro regresso. Você sabe como a nossa vida, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos diminuindo de novo. O homem hoje, ele está em busca, na loucura, na corrida, e muitos cristãos entram nessa maratona do ter para ter mais para mostrar. Chega um período que é porque há necessidade, e às vezes ele entra na maratona não mais da necessidade, mas por ter o poder para demonstrar para os outros que tem e que pode, que talvez aquilo que ele tenha melhor, aquilo que ele tenha mais valioso, é mais bonito, chama mais a atenção, é fantástico. E todo esse processo, depois chega um período que o tempo vai passando. Se ele chega à fase de entrar como no período de ser um idoso, entra no período que pela qual ele olha para tudo aquilo e para ele já não tem mais graça nenhuma. Sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembro que por causa do Evangelho, desta palavra, nós conhecemos uma senhora que a irmã Zandira se tornou como uma conselheira desta mulher. Esta mulher faz parte da classe alta de Campinas. Já faleceu. Ela mora numa das partes mais nobres, num dos apartamentos mais chiques do Campinas. O apartamento dela, a sala era maior do que este tempo. A sala dela era muito grande. Uma senhora que ela tinha 80 anos na época. Com medo da morte ela tinha. E ela chamava-nos constantemente para poder ir lá dar uma palavra para ela, orar por ela, abençoar a vida dela. E nós aproveitando para ganhar ela para Cristo. E aquela mulher, o esposo dela era um general, a mais alta patente dos generais do exército do Brasil. Ele era o general que comandava todos os quartéis do exército do Brasil. Ele tinha uma foto lá na casa dela, ela mostrava para nós. E a gente via que não tinha mais alegria nenhuma. Uma das fotos que tem na sala, ele falava assim: pastor Jé, esse aqui é meu esposo. Na época do presidente Fernando Henrique, ele era o general. Ele estava lá na mesa do presidente Fernando Henrique, os ministros. Aí ela tinha outras fotos que ela mostrava das viagens feita por várias partes deste mundo. Conversava com ela, estava algumas coisas magníficas, mas ela, tipo assim, foi-se a glória. Não vejo mais graça. Não tem mais graça. Passou. Tem a lembrança, mas que louvor tem. Que glória tem. Tipo assim, reconheço que estou perto de igual. E que me adiantou. E que me valeu. Aí, como nós dizíamos, o mais importante é a salvação da alma. O mais importante é a salvação da tua e da minha alma. Dentro da palavra, eu estava me lembrando de José. Quando a Bíblia narra em Gênesis 37 a história de José, que nós já ouvimos tantas músicas, louvores escritos em cima de José, do sonho de José, ouve-se tanto, né? A exaltação de Deus colocou José lá em cima. Raramente você ouve alguém dizer qual o motivo maior de José ter chegado até lá. Não tinha de Deus na mente de Deus que era para exaltar José, para que José fosse exaltado diante dos homens, ou para que José olhasse para os seus inimigos lá debaixo dos seus pés. Não tem isso. O próprio José, como eu falo, é um moço de admirar, porque, irmãos, José parece que não era nem da terra. O que esse moço passou
a virtude de José, a personalidade de José, a firmeza desse moço, a convicção de José. Uma vez eu falei assim, tinha alguém na terra que eu conheço pela Bíblia que tinha tudo para ser uma das pessoas mais deprimidas e oprimidas da terra, era José. Todos os requisitos que a psicologia possa citar de uma pessoa revoltada com a vida, com a família, com tudo, era José. Provas terríveis. Só que entendeu vezes esse moço, cada dia e no percurso, numa história de vida que ele sabia que não foi ele que traçou, mas foi o Deus dos céus que escolheu ele para chegar aonde ele chegou. Não é trajetória que às vezes eu esqueceu. Deus precisava de tudo isso. O menino chegar onde ele chegou. É bom tudo isso, porque é para nós um exemplo de vida. José passou as duras provas. O Deus falou para ele: rapaz, imagina você, se é você trabalhando em uma casa, naquela casa está a tua patroa, que você olha para ela, é uma das mulheres mais bonitas ou a mais bonita do Brasil, que o seu patrão está em casa, ninguém está em casa, ali ela não me desbanda, e ela te chama para um relacionamento. Deus vai, já vi dos crentes que tem por aí, 99,9%, ó, maravilha. Mas José, ele tinha uma convicção. Irmãos, não é que é incrível, a José, ele mexe com a gente por causa da estrutura desse moço, a convicção que ele tinha da ligação dele com o céu, de não pecar contra Deus, o Senhor, sabe? Não errar, não falhar, a ponto de José trazer para nós uma revelação do conhecimento de certos planos de Deus. Como ele se revelou aos irmãos dele, que achavam que José agora ele vai tomar como diz, a dor agora e vai se vingar. O negócio agora nós estamos complicados na mão de José. Quando eles estão lá chorando, depois de José chorar pelos cantos, ele volta e chama os irmãos dele e diz: não chora, vem aqui, meus irmãos. E abraça eles e começa a chorar. Aleluia! José diz: não tenha medo, não tem mais. O Senhor Deus aprova a ele decidir e me escolher para me enviar na frente de vós, para dar livramento à nossa descendência, à posteridade. José tinha revelação: o Senhor Deus me trouxe na frente de vocês para dar o livramento à descendência de Abraão por causa da promessa. Porque a nossa família não poderia morrer por causa seca que veio sobre a terra. Era necessário a casa, essa casa de papai tinha que subsistir, porque papai está debaixo da promessa que foi dada ao meu bisavô Abraão. José nunca disse: estou aqui porque Deus decidiu me exaltar. Não, há um motivo para você estar onde você está.
Meu Deus. Às vezes as pessoas, irmão, fazem somente para elas. Deus me exaltou, Deus me engrandeceu. Eu quero dizer que Deus me abençoou, Deus fez isso, aquilo, outro. Mas também é preciso saber por que é que Deus fez tudo isso. Glória, glória, glória. Há os motivos de Deus fazer isso com a tua vida. Por que é que Deus te colocou onde Ele te colocou? Por que é que Deus te deu a graça desse conhecimento, dessa posição? Nós precisamos entender, mostrar mistérios por trás disso, mas Deus quer revelar os mistérios para nós. Nós precisamos brilhar. Esteja do lado que abre um motivo. Deus sabia, através das obediências, que tudo queria acontecer.